Bom dia, crianças, paz seja convosco, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E como vocês estão vendo, aos poucos estamos já voltando nossos cultos, graças a Deus, né? Mas ainda vocês não podem estar indo, né? Por toda essa restrição, esse cuidado que devemos ter. Mas eu estou morrendo de saudade, eu não vejo a hora de ver vocês, para dar um abraço, um beijo em cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam bem e se cuidando. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? O segmento dessa matéria que estamos tendo, dessa apostila, né? Que fala sobre histórias reais. E vamos, antes de qualquer coisa, antes de dar início à palavra, a gente primeiro vai orar, tá bom? Então eu convido a você e a quem está sentado aí ao seu lado, fechar o seu olhinho e se concentrar direto com o Pai e pedir para que Ele venha abençoar, para que Ele venha falar no coração de vocês, para que Ele venha ministrar no coração de vocês. Amém? Então vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas, por o Senhor estar cuidando de nós, pelo Senhor estar cuidando da nossa família, Senhor Jesus, por o Senhor estar cuidando do nosso Brasil. Te agradecemos, ó Deus, por cada coisa que o Senhor tem feito. Te agradecemos por ter dado saúde, por podermos ter levantado hoje, ó Deus, por conseguirmos respirar, ó Deus, por abrir nossos olhos e ver esse dia lindo que o Senhor preparou. Te agradecemos o que o Senhor venha ministrar no coração de cada criança em cada lar. Em nome de Jesus, amém! Tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Davi e Jonatas se despediram ali, né? Porque Davi precisava fugir do rei Saul, ele precisava se esconder em qualquer outro lugar. Só que aí Davi encontrou muitos outros homens que também estavam vivendo a mesma situação que ele. E aí eles acabaram se tornando um grupo. E Davi era o líder daquele grupo. Só que eles viviam numa caverna, totalmente escondidos. E num certo dia, eles escutaram um barulho muito estranho de alguém entrando na caverna. E esse alguém era o rei Saul, que estava procurando um banheiro ali próximo, porque não tinha outro lugar. Então, Davi viu o rei Saul ali, né, junto com os outros homens, com o grupo dele, e aí o grupo dele falou assim: Davi, essa é a sua hora, agora é a hora de você matar o rei Saul e viver liberto disso. Mas Davi sabia que aquilo não agradava a Deus, que aquilo não era o certo a se fazer. Então Davi pensou em uma coisinha, sabe o que ele fez?
Ele fez o seguinte: ele foi lá enquanto o rei Saul estava dormindo e não estava escutando nada. Ele foi lá na caverna, arrancou um pedaço de pano da roupa dele e acordou o rei Saul. E assim que ele acordou o rei Saul, ele falou pro rei Saul, ele falou assim: olha, rei, você tá vendo esse pedaço de pano? Então, eu cortei para te mostrar que se eu fosse qualquer outro homem, eu iria te matar. Aproveitando que você estava sem arma, você estava sozinho, mas o que Davi fez? Davi simplesmente mostrou a ele que Davi não era aquela pessoa que ele estava pensando, que Davi era uma pessoa totalmente diferente. Então, Davi já falou pro rei, falou assim: olha, rei, se eu quisesse, eu podia tirar a vida do senhor, mas eu simplesmente vim aqui te mostrar que eu sou um bom homem. Então, o rei Saul falou que, não, tudo bem, me perdoa, pediu perdão para Davi, mas mesmo assim ele continuava com aquele pensamento mau de querer matar o Davi. E Davi tinha uma oportunidade de poder matar o rei Saul, mas ele não fez isso. Então, o rei Saul estava novamente à procura de Davi, para querer matar ele de novo e tirar a vida dele. Então, o que ele fez? Acampou-se do lado da caverna onde ele estava, para poder pegar Davi desprevenido e conseguir tirar a sua vida. Davi ouviu e viu que o rei Saul estava ali. Então, o que ele fez? Ele pegou em um momento em que o rei Saul estava dormindo num sono muito profundo, junto com seus amigos, e foi lá ver ele como ele estava. Quando chegou lá, um dos seus amigos disseram para ele assim: então, Davi, agora é o momento de você tirar a vida dele de uma vez. Davi olhou para ele e falou assim: não, eu não irei fazer isso, porque eu sei que o meu Deus não iria fazer isso jamais. Então eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. E quem deve fazer algo é o meu próprio Deus. Então, o que Davi fez? Pegou a água que estava ali, ao lado do rei Saul, e junto com a sua lança, e saiu até o monte. Chegou ao monte, gritou o rei Saul: rei Saul, rei Saul. Então Saul acordou, e ele disse para Davi: como assim você não me matou? E Davi falou para ele, falou assim: eu não devo fazer isso, não é o meu dever fazer isso. E eu não tirei a vida do Senhor novamente, 2 vezes. E então, eles ali conversaram, né, tiveram o seu momento, e rei Saul decidiu que Davi poderia seguir a vida dele, que ele não iria fazer nada. E foi assim que aconteceu entre o rei Saul e Davi, quando Davi foi fugir do rei Saul, dos problemas que eles estavam enfrentando. Vocês observaram na nossa história que Davi tinha uma bondade muito grande no coração, e como ele era ligado, tinha o seu coração totalmente temente a Deus nessa história, porque Davi poderia ter matado o rei Saul, certo? Porque ele estava sendo perseguido, mas Davi sabia que aquilo não era legal, que não podia fazer aquilo, que aquilo era um pecado muito grande. E o rei Saul, ele tinha muita inveja de Davi, porque Davi era muito querido pelas pessoas, ele era muito querido por quem morava ali próximo. Então, assim, Davi tinha uma bondade muito grande, ele tinha um coração generoso, um coração temente ao Senhor. Nós devemos ter assim, não podemos devolver o mal com o mal. Precisamos ser pessoas que devolvam o mal com o bem. Pessoas que, se um amiguinho fez uma coisa muito ruim, nós deveremos fazer o bem. Não devemos devolver do mesmo jeito, porque isso não pode. E Deus, Ele não se agrada com isso. Não é legal fazermos isso. Então devemos ter um coração totalmente gratos e diante de Deus. Devemos ter um coração que esteja totalmente posto aos pés do Senhor. Que tudo aquilo que nos entristecer, a gente ore e peça para que Deus tire aquilo do nosso coração. Amém? O versículo-chave de hoje, que é o versículo para memorização, está lá em 1 Samuel 13:14, que diz: o Senhor buscou para si o
homem que lhe agrada. Novamente, o Senhor buscou para si o homem que lhe agrada. Eu vou pedir 2 exercícios para vocês. O primeiro é para estar memorizando esse versículo e mandando um vídeo ou um áudio falando o versículo que eu acabei de dizer anteriormente. E a outra atividade que vocês terão que fazer é um desenho falando sobre amor e perdão. Então, vocês vão desenhar para a tia Isa o que é o amor, o que é o perdão, tá bom? E eu vou estar aguardando o desenho de vocês com uma fotinha, tudo bem? Fique aqui a nossa aula. Eu desejo para vocês um ótimo domingo, que seja abençoado e que Deus abençoe o domingo de vocês. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou.